Nos vídeos anteriores a gente conversou sobre a grande dificuldade da gente conseguir se organizar com tamanhas informações usando tecnologia. E falamos um pouco sobre a produtividade analógica e o que isso tem a ver com a nossa vida e os benefícios disso. Hoje eu quero ir além. Eu quero te mostrar uma outra perspectiva que pode te ajudar ainda mais a construir uma vida alinhada e integrada. Sejam bem-vindos ao canal do Prosa. Hoje, para aprofundar aquela nossa conversa sobre a produtividade analógica, onde a gente consegue organizar a nossa vida usando um caderno e uma caneta, eu quero dar um passo além. A gente já conversou sobre o problema, mostramos os benefícios, mas eu queria dar um passo a mais e mostrar para vocês que um caderno, quando a gente se organiza e usa um caderno para poder, enfim, anotar nossas tarefas, não é só as tarefas que merecem ir para o caderno. Não é somente as tarefas dos seus compromissos, dos seus eventos, a sua organização de seus compromissos que deve ir para o caderno. A gente pode usar ele para algo muito mais interessante e aprofundar muito mais o uso dele. Porque a ideia é fazer com que o caderno que a gente carrega no dia a dia, ele seja um instrumento que nos ajude não só a nos organizar, mas também a pensar. E não só que nos ajude a organizar nossas tarefas externas, mas também que ajude a organizar os nossos pensamentos. Tudo aquilo que está dentro da nossa cabeça. Então, a ideia é fazer com que o caderno se torne um espelho da nossa vida e que sirva de instrumento para que a gente possa ter mais consciência, mais oração, mais discernimento, mais planejamento e colocar para fora aquilo que a nossa mente precisa enxergar do lado de fora para conseguir dar conta, para conseguir organizar, para conseguir fazer alguma coisa com aquilo. Porque muitas das vezes a confusão mental que a gente vive, vem muito do fato da gente não conseguir enxergar e dar nome para aquilo. Então, quando a gente externaliza, e conversamos isso no último vídeo, quando a gente externaliza esses pensamentos, quando a gente externaliza essas dificuldades, a gente consegue olhar para aquilo e conseguir fazer alguma coisa com aquilo, porque essa é a ideia maior. Conseguir resolver e alinhar os nossos pensamentos, e a gente consegue transformar o caderno nesse instrumento. A gente consegue fazer com que o caderno nos ajude a rezar melhor, não só para que tenhamos um discernimento melhor, mas que possamos cultivar a nossa vida interior usando um caderno. E isso que é genial. É tão simples e tão fácil que muitas pessoas negligenciam, e eu negligenciei por muito tempo, de não conseguir usar uma simples ferramenta achando que precisava de algo muito mais complexo. E não é assim. Então, fazendo do caderno um espelho da nossa vida, a gente consegue ter mais discernimento, mais interioridade, porque a gente consegue reservar um momento só nosso. Porque quando a gente senta com um caderno e uma caneta na mão para poder organizar os pensamentos, só existe aquilo. Só existe você, os seus pensamentos, as suas intenções, as suas orações, os seus pensamentos e o caderno, mais nada. Não tem distração. O benefício de ter um método analógico traz isso. É isso. A baixa possibilidade de distração, né? E como que a gente faz isso? Escrevendo. Como que a gente pode organizar os nossos pensamentos no caderno? Escrevendo. O ato mecânico de escrever, até pelo lado cognitivo, é mais elaborado, mais robusto do que digitar. Porque digitar, se você for reparar, são os mesmos movimentos para as mesmas letras e para as mesmas palavras. Então o seu cérebro não consegue discernir muito bem do que é a diferença do peso de uma palavra para outra, vide que tudo no ato mecânico e cognitivo de digitar é a mesma coisa. Diferente da escrita. Cada escrita tem um desenho, cada letra tem um desenho específico, tem uma grafia diferente, tem um peso diferente, exige o peso da mão para uma letra diferente da outra. Então, quando isso envolve outros sentidos, isso acaba absorvendo mais no seu intelecto, na sua inteligência, na sua mente. Então, as coisas começam a ficar mais organizadas e consegue dar mais robustez àquele pensamento, pelo simples ato de escrever, né? E o que a gente escreve? A gente escreve pensamentos, a gente escreve intenções no caderno, a gente escreve sentimentos, reflexões, colocando para fora isso,
você consegue enxergar o que está dentro da sua cabeça. E um passo fundamental, quando você passa para o papel aquilo que está na sua cabeça, na sua mente, as suas reflexões, as suas intenções, você consegue ver o que de fato ocupa a sua mente. E isso é o fundamental. E é aqui que o jogo vira, porque você consegue perceber o que está te ocupando, o que está te dominando, o que mais está ocupando sua mente, tirando sua paz ou te dando paz. Você consegue começar a perceber o que de fato é prioridade na sua vida, mas de maneira prática. Não aquilo que você diz ser prioridade, mas sim aquilo que de fato é. Aquilo que de fato o seu dia revela que é prioridade para você. Quando você passa a construir o hábito de colocar no papel as suas intenções, os seus pensamentos, as suas reflexões. Então a sua agenda ela deixa de ser apenas, o seu caderno ele deixa de ser uma agenda e passa a ser um instrumento de consciência plena do que você faz. Se torna o seu segundo cérebro de verdade, né? Então, e como consequência, você consegue perceber o que de fato te ocupa, o que de fato é prioridade, o que de fato é os amores que você está ordenando, né? E a gente já conversou sobre isso várias vezes, que ordem é a hierarquia dos amores. Aquilo que ocupa mais o seu dia, a sua mente, é aquilo que você mais ama. O que você tem amado? Construindo o hábito de colocar no caderno, no seu dia a dia, as suas reflexões, seus pensamentos, aquilo que passou pela sua cabeça, você consegue perceber isso. Isso te traz os meios e o caminho para ter uma vida mais integrada e alinhada com a vontade de Deus. Uma simples ferramenta. É o principal passo para você conseguir ter uma vida integrada. E eu quero te propor um desafio. Com seu caderno em mãos, todos os dias, no final do dia, responda uma única pergunta. O que mais ocupou o seu coração hoje? Responda essa pergunta para si mesmo no final de cada dia e tome nota. Anote no seu caderno no final de cada dia o que mais ocupou o meu coração no dia de hoje. Que você consegue começar a perceber o que de fato é importante para você, o que de fato é prioridade, o que de fato tira a tua paz, ou o que te dá paz, o que te preocupa. Porque você conseguindo externalizar isso, você consegue enxergar, dar nome e tratar se assim for necessário. Tá bom? Te desafio a fazer isso. Nos próximos vídeos eu quero te mostrar mais como que a gente pode fazer isso na prática. Quero te mostrar como que eu faço também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.